seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Neila Verenchuk e hoje teremos aquele momento especial onde eu agradeço imensamente a participação de todos vocês que me acompanham. Eu trago aqui hoje 3 comentários, perguntas, e trago elas aqui como forma de agradecimento, a fim de aprofundar um pouco mais essas questões e também como uma maneira de incentivar com que você que está aí me assistindo mande o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão. As críticas também serão muito bem aceitas, eu vou olhá-las com muito carinho, prometo. Então hoje eu separei, eu vou pegar aqui as 3 questões que eu anoto, né, na mãozinha, que é a maneira que eu mais me identifico. E sem mais demora, vamos lá. A primeira que eu separei foi do Marcelo. Ele coloca um comentário e depois uma pergunta. Vejamos. Você utiliza palavras que algumas vezes a gente não compreende. Será que daria para começar a falar a nossa língua? Marcelo, veio em boa hora esse teu comentário e essa sua pergunta, porque eu venho recebendo justamente feedbacks a respeito disso. As pessoas, né, minha audiência, as pessoas que me acompanham, estão comentando que realmente tem palavras que eu utilizo e que não são comuns, né? Às vezes até são compreensíveis, mas não são de uso comum, assim, no cotidiano. Então, por isso eu venho feito alguns conteúdos, né, que abordam justamente algumas dessas palavras que são um pouquinho mais difíceis de compreender, que não são tão habituais do nosso dia a dia, justamente para tentar auxiliar vocês a compreensão dos meus conteúdos. O que acontece? Tentando justificar, mesmo não tendo justificativa, o berço do meu método, as bases de conhecimento, do autoconhecimento integral, eles são provenientes de uma ciência que tem uma linguagem própria, uma linguagem bastante técnica, e por vezes, por eu estar tão acostumada a ler essas palavras nesse contexto, eu acabo utilizando elas, por mais que eu tente facilitar, utilizar uma linguagem de melhor compreensão, por vezes elas escapam e tem algumas que realmente é difícil substituir. Então essas que são mais difíceis de substituir devido à sua essência, devido à sua energia, devido ao valor que tem dentro do conhecimento, né, do autoconhecimento, e que eu não consigo substituí-las por outras, então essas eu venho trazendo aqui aos poucos para vocês começarem a compreender um pouco mais esse universo, esse berço de onde vem esse meu método e essa minha maneira de ensinar, né, desse autoconhecimento que aborda esses 4 grandes pilares, que são os 4 corpos de manifestação. 4 corpos de manifestação já é uma expressão que já é um pouquinho mais complicada de compreender, por exemplo, não é mesmo? Mas tem aí conteúdos que explicam quais são os corpos e por que eles são chamados dessa maneira. Então, Marcelo, prometo que eu estou me esforçando para tornar essa linguagem o mais acessível possível, de melhor compreensão possível. E sempre que surgir qualquer palavra, qualquer coisa que eu diga que você não compreenda, que você tem interesse em compreender, pode me enviar nos comentários, por direct,
aqui no YouTube ou nas outras redes sociais. Você sabe agora como me acessar. E você que está aí me assistindo também consegue me acessar através dessas plataformas e me perguntar aquilo que você não compreendeu, se ficar dúvida ou se tiver alguma sugestão, que nem o Marcelo colocou aqui, né? Se poderia falar de uma maneira mais compreensível. Eu juro que eu tento, eu me esforço para isso. Mas às vezes pode ser que aconteça algum deslize. Tá bem, Marcelo? Gratidão pela sua participação. A próxima questão é da Daiane. Ela coloca o seguinte: você fala em observação. Dá aí uma dica de como começar a fazer isso, pois já tentei de algumas formas e não consegui. Eu acredito daí que você esteja falando da autoobservação, que eu comento muito, né? Nós, como seres humanos, e todo o ser vivo que caminha, que fala e que se expressa de alguma maneira, tem dois olhos, né? Eles são voltados para fora, então é muito mais fácil observarmos o que está fora. Eu acredito sim que o grande lema atual seja olharmos para dentro, tentarmos voltar os nossos olhos para dentro e observar mais em nós do que nos outros. A gente consegue ter uma visão melhor de mundo, uma maior compreensão do todo que nos cerca, desse enorme universo, se tivermos a compreensão primeiro de nós mesmos. E claro, isso facilita a nossa evolução como seres vivos, como seres humanos, como consciências, como essências. Consciência tá aí mais um termo que o Marcelo comenta aqui. Consciência normalmente é utilizada numa determinada circunstância, numa determinada situação, mas aqui eu coloco ela em outra situação, né? Não é mesmo? Consciências somos todos nós, tá? Que temos a possibilidade, temos a habilidade de nos expressarmos como pessoas. Somos eu, você, o coleguinha do lado, a nossa família, cada um deles é uma consciência, tá bem? Então a dica para a autoobservação, para ingressar nessa habilidade, eu acredito que a melhor dica seria se perguntar, se indagar e ser sincero consigo mesmo. Sabe aquelas perguntas cujas respostas só você tem acesso? Aquelas respostas que você não conta para ninguém e não precisa contar para ninguém. Do tipo, por que você agiu de certa forma? Por que você falou pro coleguinha isso ou aquilo e depois você se arrependeu de ter falado? Mas aí você já falou, não tem como voltar atrás. Essas respostas de porquê e porquê de novo, só você tem acesso. Então essa é a minha dica para começar a se auto-observar. Quando tiver algo no seu dia que chamar a atenção, você, opa, por quê? Mas por quê? Mas por quê? Tem uma técnica no coach que são a técnica dos porquês. São 3 porquês. Por quê, por quê, por quê? E se nas 3 não chegarem ao final, digamos assim, à raiz da questão, você continua no porquê, porquê, mas porquê, porquê. Um exemplo disso. Por que eu xinguei meu esposo? Ah, porque eu estava nervosa. Por que eu estava nervosa? Ah, eu estava nervosa porque
Meu filho me irritou na hora e eu acabei descontando sem querer no meu marido. Por que o seu filho te irritou? Porque isso te incomodou tanto? Ah, porque ele fez uma coisa que eu não gostava. Por que você não gosta daquilo que ele fez? Ah, porque é malcriação, fez arte, é uma coisa que estraga o móvel, que, sei lá, que estraga as paredes, riscou, enfim. Vai indo no porquê, do porquê, do porquê, até chegar em você mesmo. Esta é uma técnica que dá muito certo. Então, a autoobservação, de uma maneira bem resumida, é isso. É você pegar pontos chaves. O que são os pontos chaves? Aquilo que mais te chama a atenção naquele dia, a situação que foi mais marcante para você. Seja ela feliz ou seja ela triste, independentemente do sentimento que você nutriu após essa situação, e se pergunte e seja sincero consigo mesmo. Por quê eu me sinto assim? Por quê? Por quê? E por quê? Até que você vai chegar a uma resposta que realmente é a raiz da questão. E aí cabe a você decidir se numa próxima situação você vai agir da mesma maneira ou não. Aliás, a autoobservação vai te auxiliar muito nisso, a mudar certos pontos que você acha que são necessários mudar. Porque quando a próxima situação parecida estiver se aproximando, você já vai saber, aqui vai acontecer aquilo de novo e eu tenho que cuidar para não agir daquela maneira, porque daquela maneira que eu agi da outra vez que aconteceu isso, eu me senti assim, eu me senti assado, me senti triste, alimentei raiva ou evitei a pessoa, enfim. Compreende? Então, a autoobservação é o ouro. E depois dessa situação que você observou que estava chegando, você agiu e conseguiu agir de uma maneira diferente, você vai se auto-observar de uma maneira diferente também. Você vai conseguir ver os resultados dessa auto-observação. Você vai conseguir ver nitidamente a sua evolução. Certo, Dai? Espero ter respondido a sua questão. Se ficou alguma dúvida, já sabe como me encontrar. A próxima questão é do Beto. Ele coloca o seguinte: dominar os pensamentos, entre aspas, me parece algo impossível. Existe mesmo como fazer isso? Bem, Beto, vale fazermos uma observação aqui, tá? Da mesma forma que dominar as emoções não significa escolher quais emoções sentir ou quando elas vão aparecer, a mesma forma são os pensamentos. Não tem como você escolher os pensamentos que você tem frente a certas situações. Porém, existe como você conhecer quais são os seus pensamentos mais corriqueiros naquela situação. Veja, nós temos 24 horas no dia. Tirando aquelas horas em que estamos dormindo, não que não estejamos pensando, mas não estamos conscientes dos nossos pensamentos, na maioria das vezes. Ao longo do dia, passam milhares de pensamentos na nossa mente, milhares e milhares. Se você conseguir identificar 10% destes pensamentos, nossa, você já é um top do ser humano evoluído. Sabe por quê? Justamente porque a maioria da população
99,9% da humanidade imagina que os pensamentos são automáticos. Assim como as pessoas entendem as emoções como algo automático, como uma reação a uma situação. E não deixa de ser. Porém, dominar as emoções é saber lidar com aquela situação que acontece, que faz a emoção surgir, e também saber lidar com a emoção depois que ela surge, compreendê-la e escolher o que fazer com isso. Fazer a melhor escolha de uma maneira mais assertiva de como você vai se sentir a respeito disso. Dominar os pensamentos, então, posso dizer que nada mais é do que identificar quais são os seus pensamentos, porque assim como as emoções, nossos pensamentos também sofrem interferências do externo, daquilo que está acontecendo à nossa volta, das energias que estão conosco, ou com as pessoas que estão próximas, ou com nos ambientes onde a gente passa, onde a gente permanece, nos ambientes que a gente frequenta. Os nossos pensamentos também são influenciados pelo externo, ou seja, não são apenas fabricados por nós mesmos, digamos assim. Então, se a gente consegue identificar aqueles que a gente fabrica, aquilo que a gente produz, a gente automaticamente consegue também identificar aquilo que não é nosso, aquilo que a gente não produz. Em contrapartida, dominar os pensamentos também engloba a compreensão dos seus próprios pensamentos e a compreensão daqueles pensamentos que nos influenciam, aquilo que vem de fora. Parece complicado, né? Mas indo num passo a passo, isso é uma evolução, um processo quase que natural, assim, é uma coisa que quando você começa a estudar, digamos assim, os seus próprios pensamentos, a evolução vem naturalmente, tá? E a evolução que eu me refiro aqui é a evolução nesse processo, tá? Então, dominar os pensamentos, em poucas palavras, é identificar os seus pensamentos, identificar os pensamentos alheios, se posso dizer assim, quando os nossos pensamentos são influenciados pelo externo, compreender estes dois, os nossos e os externos, e saber o que fazer com isso de uma maneira mais assertiva, da melhor forma possível. Vamos a um exemplo? Digamos, vou só largar aqui, digamos que tenha uma situação que aconteça quase todos os dias na sua vida. Eu tinha uma, agora não é mais porque eu consegui mudar isso, mas tem uma coisa que a minha avó fazia quase todos os dias. Eu passei boa parte da minha infância e da minha adolescência com a minha avó. E, consequentemente, aquela absorção de hábitos, né? Aquela coisa que a gente acaba repetindo, os hábitos da nossa família, a minha mãe faz igual. Que era quando precisava me acordar de manhã, a minha avó vinha e dava umas batidas assim estridentes na porta e gritava: Neila! E saía. Sabe, aquilo me acordava no susto. Quando conseguia me acordar, né? Porque eu pela manhã eu tenho um sono muito pesado. E saía. Dali um pouco vinha ela. Neila! E saía. Ela não entrava no quarto, ela batia na porta. E como eu reagia?
eu acordava no susto, assim, né? Sem saber onde eu tava, quem era, enfim, e respondia: fala, vó, ou então fala, mãe, o que foi? E não tinha resposta. Claro, ela vinha, tanto a minha avó quanto a minha mãe vinha, batia na porta e saía. O que eu fazia? Eu virava pro lado e dormia. Dali um pouco vinha de novo. E aí aquilo me irritava. Então eu já saía da cama de uma maneira irritada, alimentando pensamentos assim que, ai, que saco, que é, que foi, que é, porque não me deixa descansar, porque sabe aquela coisa assim? Eu já acordava de mau humor, sabe? Pela maneira, assim, aí eu colocava a culpa na maneira como eu era acordada. Será que a culpa é disso mesmo? Ou a culpa é como eu reagia frente àquela situação? A gente sempre precisa olhar para a gente e a autoobservação tá aí, para isso. Então eu comecei a dominar, eu identifiquei isso em mim e comecei a dominar esses meus pensamentos que eu acabava nutrindo já de manhã ao sair da cama e acabava o resto do dia com aquela sensação pesada, com aquele sentimento ruim que, sabe, a gente acaba nutrindo, né, alimentando isso. Então eu identifiquei, tá aí uma coisa que eu preciso mudar. E mudei. Hoje pode me acordar da maneira que for. Tem que ser alguma coisa que me desperte, né? Porque, como eu comentei, o meu sono é pesado, então tem que ser algo que realmente ou me sacuda, ou que me faça despertar daquele sono profundo. Mas eu não alimento mais, eu decidi que esse tipo de pensamento não ia mais dominar as minhas manhãs e também não ia mais me trazer sentimentos pesados e ruins ao longo do dia, que eu iria, a partir de um determinado momento, começar as minhas manhãs com gratidão. Então hoje, independentemente da forma como eu sou acordada, da maneira como eu acordo, se eu acordo sozinha, com despertador, ou se alguém me chama, eu escolhi ter como os primeiros pensamentos do dia a gratidão. A gratidão de ter mais um dia, mais uma oportunidade de ser ainda mais feliz do que ontem. Então, Beto, dominar os pensamentos é isso. Eu comparo muito dominar as emoções com dominar os pensamentos justamente por conta desse link. Dominar aqui não é escolher o que, ou quando, ou como, mas sim identificar o que realmente acontece repetidas vezes e escolher mudar isso. Então você domina, você muda um sentimento, você muda um pensamento que você tem corriqueiro todos os dias. Você consegue, é possível. Então, esse foi o Perguntas e Respostas de hoje. Eu agradeço imensamente todos que participaram, a todos que me enviaram suas questões, suas dúvidas, sugestões. Deixo também o convite para você que está aí me assistindo. Participe também, deixe seu comentário nos vídeos, nas publicações que eu faço. Se tiver aquele receio de, né, de que os outros vão ler, então pode me mandar no privado. Tem aí outras maneiras para que a sua dúvida chegue até mim. Muito obrigada também pela sua companhia até aqui. Se você gostou dos temas que eu escolhi para abordar aqui hoje, deixa seu like neste vídeo. Se você quiser receber em primeira mão as dicas que eu compartilho sobre
como se tornar uma pessoa plena, você pode se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, ou se você tiver mais afinidade com as outras redes sociais, também pode me acompanhar por lá. Vou deixando aqui, por último, mas não menos importante, aquele abraço fraterno, um grande beijo e até o próximo vídeo.